queridas irmãs, queridos irmãos. Acabamos de falar na prece de uma missão. Algo que cada filho na terra tem a realizar. Missão que às vezes impressiona pelo peso de uma palavra que nos dá sempre a ideia de algo extremamente importante e poderoso, visto pelos holofotes da humanidade. Mas que ainda que no conceito divino não venha acompanhada desse glamour, cada uma delas é realmente grandiosa, majestosa, como tudo aquilo que decorre da nossa filiação divina. Nós temos sabido, e nisso somos muito criativos, temos sabido arrumar motivos para reclamar. Temos sabido nos entregar a lamúrias, a lamentos, a abatimentos e tristezas. Mais do que isto, temos inventado uma gama muito vasta de situações que interpretamos como coisas que nos diminuem a vontade de viver. Temos tido a criatividade mental para enxergarmos na lição, no ensinamento, no desafio, motivos para abatimento. Como se fosse a lição, o sacrifício, a vingança de Deus, a maneira torpe de alguém que diz que nos ama nos castigar. Todas estas iniciativas do nosso modo de ser, nós temos tido ao longo da vida. Mas encontramos o mundo espiritual nos olhando. Os espíritos amigos, os espíritos protetores, visualizando-nos cara a cara, a fim de que nós, quem sabe, mais cedo do que tarde, entendamos que não viemos aqui e não estamos passando por aquilo que estamos passando para nos embutirmos, como se fôssemos topeiras que cavocam buracos para se esconderem da luz, como se fossem avestruzes, aqueles que Deus marcou com o seu selo, como conta a tradição de que, diante de um problema, esta ave imensa tenta fugir dele enfiando a cabeça debaixo da areia. Nossa postura diante da vida, diante dos objetivos, diante das tarefas, é também uma das maneiras de crescer o espírito. E se nós temos então coragem para nos deprimir, coragem para nos diminuir, coragem para nos abater, por que não usamos essa coragem que em nada modifica as coisas pelo lado negativo? Por que não a usamos para construir o que modifica muito as coisas pelo lado positivo? A mesma coragem que leva uma pessoa para o leito, porque ela está desanimada, abatida ou triste, que não vai mudar em nada a sua situação, nem o problema que a fez ali se prostrar. Essa mesma coragem poderia mudar as coisas, se ao invés de encaminhar-se para a fuga das dificuldades, ela a usasse para enfrentá-la. Usasse para enfrentar-se. Usasse para servir, pelo menos, de exemplo positivo para os outros. Esta é uma decisão que cada um pode tomar, que não depende de ninguém falar no seu ouvido, que não depende de você acreditar-se capacitado. Você está vivo, você é filho de Deus, inteligente, capaz de analisar as coisas. Porque escolhemos o caminho que nos leva para um beco sem saída, em situação
de inutilidade. Porque temos pouca coragem? Não. Porque não entendemos o que viemos fazer na terra. Achamos que Deus é aquele dono de berçário, que tem que atender a todo mundo que chora, com aquelas crianças que na hora da fome esgoelam, e todo mundo tem que correr, botar uma madeira na sua goela, para que assim o indivíduo pare de chorar. Deus não é isto. Não é dono de um berçário, Deus é dono da escola. E a escola, ainda que tenha o maternal, trata o aluno do maternal não como um bebê eterno, mas como um aluno que vai terminar a lição lá na faculdade. E que temporariamente, apenas temporariamente, está numa condição ainda incipiente na maturidade, mas que tem que sair dali. Um dos marcos importantes na vida de cada pessoa, e isso aconteceu na vida de todo mundo praticamente, é quando você deixa a segurança da sua casa, no calor do colo do seu pai e da sua mãe, onde você passava 24 horas por dia, ou um bom tempo das horas do seu dia, e você tem que ir para a escola. Por quê? Porque num primeiro momento você parece que está longe da segurança. Você parece que está longe daqueles que te protegem. E existem pessoas que ficaram quase que traumatizadas, ou traumatizaram a escola, porque quando crianças fizeram um escarcéu no primeiro dia. Quem daqui se lembra, não por esse motivo óbvio, mas quem daqui se lembra do primeiro dia que foi para a escola, lá no primário, no primeiro ano? Levanta a mão. Pode levantar, senão não toma o passe, hein? É tão marcante que a gente fica com aquela imagem. Dentro do nosso miolinho lá, passam-se anos e anos e anos, e você se lembra como foi, o uniforme que você estava usando, se você foi sozinho, se alguém levou você, como era a sua professora, a sua sala, os seus amigos. Você se recorda disso. Alguns se recordam também do trauma, da dificuldade de se separar de pai e mãe, ou daquele que levou você. Mas isso é importante. A sua missão não é ser aluno ou a sua missão ainda não é ser filho do seu pai ou da sua mãe dentro da sua casa, super protegido. Quando você levou o seu filho à escola, foi porque você sabia que ele precisava sair daquela condição e ganhar uma outra, ter uma nova experiência, passar por um outro caminho que vai construindo a sua personalidade. E se no primeiro dia as escolas deixaram que o pai e a mãe ficassem por lá, porque assim é uma forma menos traumática da criança ficar, depois de 1, 2, 3, 4 dias a criança já se acostumou e ela já não quer mais nem saber do pai e da mãe. E aí é preciso preparar o pai e a mãe, porque senão é ele que fica traumatizado, ou ela que fica traumatizada, porque o filho já não quer mais nem saber dela. Nós temos a casinha aqui de criança, onde pai e mãe deixam os seus filhos lá. E tem pai ou mãe que chega aqui e fala assim, mas ele não quer ficar lá. Não quer. Mas quantos anos tem essa coisa pequena para saber onde que ele quer ficar? Ah não, mas ele já tem 4 anos. E ele não fica sem mim. Então vamos mandar as 2 crianças para a casinha. Vai, a de 4 e a de 28, 30. Fica lá por um tempo. Aí, passa um tempinho, a criança já começou a se divertir com os amiguinhos. A gente pesca a criança de 30 e põe para fora. Ai, mas será? Não é bom eu ficar aqui por perto? Porque assim, se ele chorar, eu corro lá. Não, a senhora fique tranquila, pode ir lá assistir a palestra, que o seu filho, se chorar, as tias vão buscar a senhora. Tem certeza? Absoluta. Vem aquela pessoa para cá, o filho já não está mais nem sabendo quem ela é. Está lá quebrando tudo, subindo pelas paredes, brincando com as crianças. Mas ele nunca ficou sem mim. Tem sempre uma primeira vez em tudo na vida. Aí a mulher chega aqui, assiste a palestra, 1 hora de distância. Aí,
fica incomodada. Ai, não vejo a hora, eu tenho que ir lá na casinha. Que horas que eu vou tomar passe? Daqui a pouquinho a senhora vai entrar no passe. Mas a senhora vai tomar o passe. Vamos trocar a sua fralda. E o mundo espiritual vai cuidar da senhora. Depois a senhora vai lá ver seu filho. Aí, depois que o mundo espiritual troca a fralda dela, aí ela fica liberada, aí ela vai correndo. Ai, meu neném está aí. Está sim. Ai, ele chorou muito. Nem uma lágrima. Não é possível. Não, já esqueceu da senhora. Ai, meu Deus. Aí, para ela ter certeza, às vezes as tias deixam ela entrar para chamar o filho lá. O filho, não, volta daqui a pouco, eu não quero ir embora agora não. Quer ficar mais tempo lá. E quem entra em depressão é ela. Ai, ele já não quer mais saber de mim. Ó, vai ser rápido. Chata desse jeito, se qualquer pessoa de bom gosto não quer saber da senhora. E a senhora tome cuidado, senão seu filho foge com 5 anos da sua casa e ele vai embora. Porque as crianças hoje estão todas independentes, né? Então, já nasce a hora que sai do útero, se o médico vai bater, já fala, se bater de muito forte, eu vou chamar o promotor da infância e da juventude. Eu sei dos meus direitos no Código do Consumidor. Já sai a criança falando com a enfermagem, com os médicos. Criança hoje, só os pais que não perceberam isso ainda. Então, nessas condições, a criança, ela precisa passar dessa etapa para outra. Isso aconteceu com todos vocês, aconteceu com todos nós. E isso foi bom. No primeiro momento era ruim. Você ficava, ai, se alguém brigar comigo, o que eu faço? Ué, briga também. Ah, e se alguém tomar minha coisa? Você fala para a professora, não tem uma professora para pôr ordem na escola? Na sua classe? Tem sim, senhor, então vai lá e fala para ela. Você vai dar ao seu filho a oportunidade de aprender a lidar com ele e com os outros. Coisa que em casa não acontece, porque lá ele é o herói, o barão, o reizinho. O trono é dele, tudo o que quer, todo mundo faz, todo mundo obedece àquele despótico ser. E que todo mundo, ai, que lindinho. Quebrou toda a cristaleira. E enfiou os espetos tudo no cachorro. Nossa, foi o sangue só, mas olha que coisa linda esse menino. Ele já tem tendência para ser médico. Médico não sei, né? Mas açougueiro é ótimo. Já é uma profissão. Quando vai para a escola, então a criança tem que aprender que ela não é dona do mundo. Que o mundo é dividido com outras crianças. Que cada um tem que ter a sua ordem, cada um tem que cumprir as suas tarefas, cada um tem que manter a sua carteira, tem que chegar no horário. Cada um aprende a respeitar o outro. Para a criança, que é o Deus na família, isso é perder espaço. Mas nenhum pai ou mãe se arrepende de pôr o filho na escola. Não porque um dia lá na frente ele vai ser doutor e vai ganhar muito dinheiro, mas porque ele vai aprender a ser uma pessoa, a conviver com os outros. Isto, se não acontece assim, acontece da criança desenvolver inúmeros problemas, mimos, traumas, que vão desabrochar depois nas condutas equivocadas da adolescência. Não imaginem que a criança tratada com excessos de mimo vai gostar mais do seu pai ou da sua mãe depois. Ao contrário, geralmente os mimados são meias pessoas. Vão sempre estar esperando que mais adiante alguém faça por eles alguma coisa. E quando isso não acontecer, vão reclamar, vão agredir, vão pôr para fora as suas condutas, suas maneiras de ser irrefletidas, acusando aqueles que tudo fizeram para que ele tivesse a superproteção à sua volta. Quando nós entendemos dessa realidade e a transpomos para nós como indivíduos, nós também percebemos a importância de sairmos daquele calor aconchegante e sermos colocados na vida, onde temos que enfrentar problemas, onde temos que passar por dificuldades, onde precisaremos conhecer carinhos, decepções,
lutas, para que isto não nos destrua, mas ao contrário, nos construa. Quando entendemos, portanto, que a terra está nos concedendo esta oportunidade de crescer, já não então nos perdemos nesse caminho torpe e ingênuo de ficarmos emburrados no canto da parede achando que isso vai resolver o problema da nossa escola. Temos que aprender a dar passos, fazendo escolhas. Me recordo que quando estava no pré-primário, adaptada às condições das crianças, as cadeiras eram pequeninas e as mesas eram também de perninhas bem baixinhas. E nós nos sentávamos, 4 por cada mesa, e ali era o nosso local de trabalho. Mesas de fórmica, bem bonitinhas, bem arrumadinhas. Parecia o mundo dos pequeninos, daqueles desenhos animados de Lilliput, em que tudo é miniatura. Quando saímos do primário e fomos para o primeiro ano, primeiro choque. Aquelas cadeiras enormes, aquelas carteironas assim, que parece uma nave espacial. O banco levanta, você senta, tem um buraco onde você põe o material, aquela coisa que fica aqui, parece uma rampa de lançamento. Baita do monstro. Para uma criança que não mudou de tamanho de repente. Não mudou. Quando cheguei na classe do primeiro ano, estranhei. Falei para a professora, mas professora, essas cadeiras são muito grandes. Eu que sou muito grande assim, não vou conseguir ficar muito tempo sentado nela. Já era gigantesco desde pequenininho. Aí a professora falou assim, tá bom André, então nós vamos arrumar uma cadeira para você. Foi lá na classe do primeiro ano e trouxe uma mesinha daquelas. Com a cadeira do primeiro ano, do pré-primário. Foi lá naquela classe anterior onde eu estava. Eu fiquei todo contente. Fiquei muito feliz. Todos os meus amigos sentados nas cadeiras normais, aquelas carteiras de marrom, assim, até a cor era feia. Aquela coisa escurona, parecia um caixão de defunto. E eu sentadinho na primeira fila, assim, naquela mesinha muito bonita, tranquila, do jeito que eu queria. Mas qual era o problema? O problema era que todo mundo estava lá aprendendo do mesmo jeito que eu, e eu era o único diferente. Por quê? Porque ainda estava acostumado com as coisas do tempo anterior. E mesmo que eu quisesse aprender o primeiro ano, aprender a ler e escrever, ou seguir aprendendo, não é? Eu ainda estava me recusando a me adequar a esses processos normais que todas as outras crianças tinham se adequado. Aí, depois de uma semana, eu sendo o único diferente, aquilo começou a me incomodar. Falei, mas coisa estranha, todo mundo já está aí nessas cadeironas, tudo grande, e eu aqui na minha mesinha. Mas veja a sabedoria da professora. Ela não me obrigou a ir para a cadeira, como todas as crianças. Não ridicularizou em mim aquela dificuldade. Mas para com isso, você já é homem, que moleque, você está pensando que você está no pré-primário ainda? Você já está no primeiro ano, você tem que se comportar como adulto. Não, ela não fez esse discurso. Ela foi, pegou uma mesinha e me pôs lá. E ela também não disse para mim, como já acabou aí, vamos sair da mesinha e para a carteira? Não, ela não, eu falei para ela. Professora, eu quero sentar agora na cadeira grande. Tá bom. Arrumaram uma carteira lá, que tinha bastante sobrando, e lá fui eu para a carteira grande. E achei legal, muito legal ficar no mesmo lugar que todo mundo, porque antes eu era baixotinho, né? O povo tudo lá em cima, e eu lá embaixo. Depois eu comecei a ver o mundo por outro ângulo, lá de cima. Mas isso eu fiz porque eu escolhi. Eu observei, fiquei um tempo lá, me adaptei, mas depois disse, não, para que eu vou ficar nessa cadeirinha? Se eu vou ficar crescendo, deixa eu já ir para a grande, está todo mundo lá sentado. Por que eu também não posso? Imagina se eu entro em depressão. Ai, meu Deus, meu mundo acabou. Eu gostava tanto do pré-primário, aquelas mesinhas tão bonitinhas, cadeirinha tão pequenininha. Ai, professora, deixa todo mundo ficar no pré-primário. Entrei em depressão porque passei do pré-primário para o primeiro ano. É o que nós fazemos muitas vezes. Nos deixamos abater porque somos visitados por alguma dificuldade nova.
E qual era a dificuldade do primeiro ano? Primeiro ano você já tinha que escrever, tinha um monte de caderno diferente. Pré-primário era uma bagunça, só um caderno só de caligrafia. Um monte de folha que você rabiscava, fazia tudo que você queria, pintava de qualquer jeito e tudo ficava maravilhoso. As notas eram parabéns, excelente, 10. E você ia guardando aquela tralheira toda. E depois queria mostrar para tudo quanto é visita. Era o espanta-visita da sua casa, era você com a sua pastinha. Vou mostrar a minha... Quer ver meus trabalhos da escola? Só 10, excelente. Aquelas garrancho horroroso. Mas no primeiro ano não era assim. Primeiro ano, você já tinha aprendido a escrever na linha, as pessoas iam ficar mais rigorosas com você. Primeiro ano era você começar a escrever. Imagina escrever com caneta, coisa horrível. Você escreve com lápis no pré-primário, você apaga tudo toda hora. Escreveu errado, apaga e escreve direito. Agora com caneta, como é que apaga? Passa borrachão na língua, vai lá e apaga. Só que tem um problema. Quando você faz isso, você fura a folha do caderno. Se você apertar demais, vocês tudo sabem desse negócio, né? Tudo esperto que nem eu, né? Então, você tem que ir bem devagarzinho, de levinho, assim você vai desbastando a folha do papel só para tirar aquele erro. Isso era do meu tempo, do nosso tempo, que agora tem Errorex. Aquela canetinha branquinha, que você passa o branquinho assim, ele nunca apaga. Você tem que dar umas 30 mãos de tinta para puxar aquele negocinho e ficar branco. Mas, você imagina qual era a dificuldade? Agora, escrever em caderno sem linha, só aquela linha principal, fazer um maiúsculo, minúsculo, fazer uma letra bonita e agora escrever com caneta. E o que era mais doloroso para o aluno do primeiro ano, pelo menos para a minha turma, foi que nós tivemos que escrever com caneta Bic escrita fina. Aquela de pontinha assim, que além de tudo parece que era dura para escrever, porque o lápis escorrega gostoso, mas a caneta de escrita fina você tem que ficar brigando com ela para ela andar. Tinha a vermelha, tinha a azul. E você não tinha como dizer, olha, não fui eu que escrevi, eu escrevi, errei, apaguei, escrevi de novo. Estava errado lá, ó. Aí você começa a perceber que você não tira só 10. Você começa a perceber que existem coisas que você tem que fazer de novo. Tem que escrever tudo de novo. Você vai ser colocado em uma situação de ser provado se aprendeu ou não. Tem que fazer as tabuadas. Tem que aprender de cabeça. Não pode levar lapinho de tabuada, nem escrever na perna no dia da prova. Tem que guardar na cabeça e a mãe é que sofre. Porque a mãe tem que ficar tomando as tabuadas. Mas quando você vai até a tabuada dos 5, é gostoso. Né? Fácil. Aí começa a complicar a sua vida. Tabuada do 6, do 7, do 8, então é uma desgraça. A do 9 não é tão ruim, porque tem uns macetes que você vai aprendendo logo, né? Então, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. Aí você inverte tudo, já tem o resultado do fim. 9 vezes 10, 90. É o mesmo 0, 9, só que 9, 0. 9 vezes 9, 81. É o mesmo 18, só que invertido. Isso mesmo. A tabuada do 9 só preciso decorar metade. Porque a outra metade já está pronta. Só inverter o trem. Lembram disso? Vocês não aprenderam, professor de matemática ruim de vocês, hein? Eu não vou fazer nenhuma prova de matemática aqui perguntando quanto é 9 vezes 7, nem 9 vezes 8. Mas se você fizer a conta em casa, você vai ver que é só inverter 9 vezes 7, não é? Inverte lá no começo, você vai ver que dá o resultado. 9 vezes 8 também. Então, alguém sabe quanto é? Você descobre que se você errar, vem um X vermelho. Traumatiza. Traumatiza qualquer um. Um X vermelho. Onde já se viu? Antes era só excelente, maravilhoso, parabéns, 10. Agora vem um X vermelho. O que é esse X vermelho? É aqueles negócios de alvo? É aqui que vai fazer o furo. X vermelho. Não, é errado. Você errou na conta.
Como é possível? Eu não falho. Ah, vai descobrir que falha muito. E que erra bastante, às vezes até para mais dar conta. Por quê? Porque não prestou atenção, não fez a lição direito, não estudou em casa. Ah, e esse primeiro ano é de traumatizar qualquer um, é de fazer a criança desejar de parar de estudar na escola. Veio do pré-primário tão gostoso. Já notaram como o recreio do pré-primário era comprido? O pré-primário, na verdade, era recreio. Porque ou era recreio dentro da sala, que você tinha que fazer desenho, carimbo, tinha que pintar o carimbo, tinha que aprender a faca, a letra da faca, a letra do macaco, a letra do ovo, tinha que aprender tudo desse jeito, não é? E depois chega lá no primeiro ano, a professora te põe na lousa para você escrever do jeito que você aprendeu. Ih, meu Deus, e agora? Você tem que ser posto à prova. E só quando isso acontece é que você sabe se sabe ou não sabe. Missão na vida é a mesma coisa. Falamos na prece que estamos na terra em missão. Que Deus nos concede isto, não para que nós reprovemos-nos nos exames, não que voltemos ao pré-primário, mas para que nós entendamos que já temos capacidade de estar no primeiro ano e que fazendo o que deveremos fazer, passaremos para o segundo. Enfrentando essas dificuldades, cada uma delas vencida, corresponderá ao carimbo do professor dizendo, está capacitado. Como o carro que sai da fábrica, não é? Carro 0 quilômetro. Você vai tirar um carro 0 quilômetro, vem lá um carro cheio de selinho. Revisão elétrica, revisão mecânica, revisão da pintura, revisão dos freios, revisão de não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem tudo lá, aprovado, 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 aprovado. E é tão importante isso para o carro, que quem tira o carro 0 quilômetro nunca tira esse selinho do vidro. Para sempre mostrar para todo mundo que tirou o carro 0. Esse carro é 0. Está vendo? Tem até os plásticos, tem plástico ainda no banco. Olha, é 0. Faz 5 anos que eu tirei, mas é 0. Tem os plásticos aqui ainda no banco. Para quê? Porque isto significa que você foi qualificado. Você vem com as suas cicatrizes. Você vem com os desafios que você venceu. Você enfrenta a desolação da perda de um ente que você ama. Você enfrenta a doença de uma criatura que você quer que não sofra. Você enfrenta a você mesmo no medo de um sacrifício, de um problema. Você enfrenta a perda do namorado ou da namorada, você enfrenta o desemprego, tanto quanto enfrenta a promoção, o casamento, a família que começa a crescer, a maternidade, as dificuldades daqueles seres que agora confiam em você, e você se torna então referência para eles. Puxa! Veja só que coisa mais perigosa. Nós nos achando despreparados para a vida, e um monte de gaiatinho olhando para nós e abrindo a boca assim, me dá comida, me dá comida, me dá comida, me ensina, me ensina, me ensina. E você que não tem segurança às vezes com você mesmo, agora tem que ter segurança para dar para os outros. São os filhos que agora querem um roteiro, querem alguma coisa, porque eles sabem que você pode dar. Você às vezes não acredita em você o suficiente, mas eles precisam de você. E isto é muito importante. Você cumprir a sua missão, ao invés de reclamar dos problemas. Você saber fazer o que pode fazer da melhor forma. Não importa que não seja nota 10. Não importa que não seja um caderno que não tenha um X vermelho. Não importa. Importa que para Deus você foi à escola. Você não faltou, você não fraudou na prova, você esteve presente lá, errando mesmo assim, pagando o preço por não ter estudado ou por ter ido mal no entendimento das lições. Não interessa. Para Deus não importa se você é o melhor aluno da escola. Importa que você não fugiu, que você não desertou do compromisso e que naquilo que você podia, você se esforçou. Essa é a finalidade da escola também. Desenvolver em você o grau de responsabilidade moral diante dos desafios. Desenvolver em você a hombridade
de não fraudar na hora em que estiver sendo testado. Não levar cola no bolso, não colocar cola dentro do relógio, não escrever as lições no joelho, não fazer aquelas sanfoninha, não olhar na prova do vizinho, estudar, porque essa é a sua parte, é estudar, aprender. Porque se você copiar e tiver uma nota que não corresponde ao que você sabe, quem está sendo fraudado é você mesmo. Quando nós entendemos a missão na vida, esta que falamos na prece, nós já não temos mais por que fugir dela. A missão que nos é atribuída é a missão de fazermos o bem. Não é de sermos importantes, vencedores, conquistadores dos bens materiais. Esta não é a missão dos seres humanos no mundo. A missão é fazer o bem. Esta que os conquistadores muitas vezes não conseguem. Esta que os arrogantes que querem ser poderosos pisoteiam e deixam à margem do caminho. Fazer o bem, fazer o melhor que pode. Ajudar as pessoas, mesmo com as suas dificuldades. Aí está a prova. Aí está a capacidade de você se superar. Sabe quanto significa um dia na vida? 24 horas. Sabe o que significa isto na vida de cada um que está no mundo? Ter de novo à disposição, por pior que você tenha sido antes, mais 24 horas. Onde você pode começar a corrigir, você pode começar a tentar ajudar alguém a consertar o mal que fez. Você pode escutar uma pessoa que precisa de você, ou que precisa de um consolo. Você pode, em cada 24 horas, cumprir a sua missão. Elogiando uma criatura, saindo de você mesmo. Jogue fora as mesinhas de criança. Jogue fora aquelas cadeirinhas de bebê. Tire a sua fralda. A vida pede mais de todos nós. Não porque ele exija o que a gente não tem condições de dar, mas porque ela sabe que pode esperar de nós o que a gente pensa que não tem, mas que de verdade já possui. Ah, queridas irmãs, a missão de cada um vai levá-los, dia por dia, mês por mês, a um estágio mais nobre de espírito. Mesmo que eventualmente nós continuemos enfermos, mesmo que continuemos pobres, mesmo que continuemos com menos coisas do que nós gostaríamos de possuir, cada dia estaremos mais ricos. Cada dia as pessoas precisarão mais de nós. E se seu medo era ficar na solidão, todas as pessoas que fazem o bem não têm tempo de ficar na solidão. Porque existem muitos solitários que procuram por ela. Todas as pessoas que se dedicam ao próximo são tão requisitadas e tão especiais a Deus e aos espíritos superiores, que vivem uma longa vida, mesmo doentes, mesmo carentes, porque Deus não pode privar a terra de uma alma tão especial como aquela, porque não tem ninguém para pôr no lugar dela. E aí nós vemos estes mártires da bondade, essas almas generosas, que passaram a vida se multiplicando, morrendo pelos dois lados da vela, e ainda assim, viveram tempos, que nós diríamos, puxa vida, essa pessoa nunca desencarna, é o primeiro caso é a primeira exceção à regra da humanidade, essa pessoa não vai morrer nunca. Vai desencarnar no seu tempo. Mas ainda porque não morre, porque o bem que faz, não tem quem substitua. O mundo ainda, infelizmente, está cheio de medíocres, que olham para o sofrimento, que dizem ter medo, mas que procuram tirar do sofrimento aquilo que os abasteça.
na forma pequenina de ver as coisas. Mas estas pessoas são absolutamente desnecessárias na Terra. Todos os seres humanos que não entendem a sua missão e não vivem a sua missão, ainda não estão se fazendo importantes como são. Não adianta morrer. Já estão mortos em vida. Não notaram isso, porque ainda comem, ainda andam, mas estão mortos no sentido de não estarem produzindo o que é que ele veio fazer aqui. Para que ele está na Terra? Significa então que essa pessoa, já que está morta, tem que se matar? Não, não significa isso, porque isso só vai piorar o seu estado. Afinal de contas, ela não vai morrer. Vai estar do lado de lá impedida agora de corrigir o que ainda não fez. Ou o mal que já tenha feito. Ou de começar a fazer alguma coisa. Não. Se você deseja ser seu amigo, se você tem vontade de verdade dizer, eu não quero isso para mim, estou cansado de ser desse jeito, saia de você mesmo. Olhe à sua volta. Veja quantas pessoas precisariam de você para sobreviverem mais um tempo. Sinta-se no prazer de quem elogia alguém e faz uma pessoa sorrir. Recorde-se as provas que você acertou. Um amigo difícil que você tolerou. Alguém que você teve vontade de falar mal e você se calou. E ao contrário, procurou falar bem dessa pessoa. Uma criatura que você conhece o erro que comete e você se omite em revelá-lo. Para não estragar a sua vida em relação aos demais. Alguém que tem virtudes e você ajuda essa pessoa a tornar-se melhor. Vocês nunca sentiram a alegria de ver alguém crescer, porque você existe. Essa é das alegrias mais lindas que o ser humano pode conceber para si mesmo. Alguém se tornar melhor, porque você está na terra. Porque você, mesmo que ninguém reconheça isso, você a abasteceu de esperanças, de forças, de boas palavras. Você a encorajou a que ela subisse o degrau e de lá de cima pudesse ver mais longe. É a mesma sensação que você teve quando você levou o seu filho pequenininho ou alguém que nunca tinha visto o mar para ver o mar pela primeira vez. Quando essa pessoa se embevece com algo que ela nunca imaginou que existisse. Quando ela pula como um cabrito feliz de um lado para outro e corre atrás da onda e volta correndo da onda e faz buraco e pega a água do mar e bebe para ver se é salgada mesmo. E você sente que foi você que deu a essa pessoa a chance de ela se emocionar, de ela descobrir por ela mesma as realidades lindas do universo. Você sente uma alegria, que é a alegria de você estar ajudando outra pessoa a ser melhor. Mesmo que essa pessoa nem te agradeça. Mesmo que ela nem reconheça o que você fez por ela. Essa alegria, queridas irmãs, queridos irmãos, é exatamente a alegria de quem cumpre a sua missão. Sua missão é esta. Talvez você precise chorar. Talvez você tenha que enfrentar dores. São as provas. Prepare-se para elas. Não deixe de ir à escola, entretanto. O aluno que não quer passar pela prova e que por causa disso não quer ser matriculado na escola, fica na ignorância. Nunca aprende. Você quer aprender? Quer ser um espírito melhor? Quero. Então, frequente a aula, preste atenção, aprenda com tudo, tudo. Aprendemos hoje a tabuada do 9, ao contrário. Chegue em casa e faça o teste, veja se é verdade. Aprenda que 9 vezes 1
é o 9 vezes 10 invertido. Que o 9 vezes 2 é o 9 vezes 8, 9 vezes 9 invertido. Que o 9 vezes 3 é o 9 vezes 7 invertido. Faça isto. Relembre a tabuada. Estude. Estude alguma coisa. Melhore-se. Porque vai chegar a hora que você vai precisar usar de novo a tabuada. Existem pessoas que têm vergonha de escrever porque tem letra feia. Adultos. Ou porque escrevem errado e não sabem se é com 2 S, se é com C. E que por isso, se alguém pede, escreve um bilhetinho para mim, você fala assim, não, eu não vou escrever não, que eu estou sem caneta. Eu estou com pressa. Fulano, vem cá, escreve aí que ela vai ditar para você. Por vergonha, talvez, de dizer, olha, eu não sei direito escrever. Se você tem essa vergonha, por que não estuda? Por que não vence esse limite? Por que não se enfrenta? Que vergonha será maior? Você ser visto com um caderno de caligrafia treinando a sua letra? Ou você ser visto fugindo de escrever um simples papelzinho porque não quer se comprometer mostrando que não sabe? Chega a hora em que todas as verdades aparecem. Mas vamos dar um basta nesses limites que a gente olha e diz, ai, isso é muito para mim. Não, não é não. Você pode ser melhor. Sua missão na terra foi atribuída por Deus. Não foi por nenhum presidente da república. Não foi por nenhum governador humano. Foi atribuída a você pelo Criador de todas as coisas. Fazer o bem. Instruir as pessoas. Ajudar as criaturas a progredirem. Melhorar suas instituições, melhorar as coisas à sua volta. E cada vez que você faz isso, na sua prova vem um certo. Você pode ter reclamado muito, você pode ter rateado para aguentar, você pode ter até se indisposto, mas foi até o fim. Você não fugiu, você se esforçou e você melhorou quando fez isso. Numa próxima, numa segunda, numa terceira, você já vai conhecer por que foi difícil na primeira e é menos difícil na segunda, porque agora você já sabe como lidar com a coisa. Ah, queridas irmãs, queridos irmãos, nós não viemos à terra para que a doença nos matasse. Nós não viemos à terra para que a decepção nos ferisse e nós pedíssemos para ir embora. Nós viemos para cumprir nossa missão. Alguma coisa vai nos levar daqui. Não vamos ficar aqui para sempre. Então, se você está preocupado, ai, mas eu tenho vontade de morrer, não tem problema, um dia a natureza vai fazer a sua vontade ser atendida. Mas deixe a natureza por sua conta. E enquanto a natureza não chega, isso significa que você ainda não cumpriu o que tinha que cumprir. Porque todas as vezes que a gente aprende com determinado problema, o problema mesmo muda por ele próprio e vai para outro. Você já aprendeu a lição. Você aprendeu a tabuada. No segundo ano, no terceiro ano, eles já dão que você já sabe a tabuada. Ninguém vai te explicar a tabuada de novo. Você passa para outra etapa e tudo que ficou para trás já se dá por aprendido. Você vai aprender novas coisas. Assim é o nosso crescimento. Portanto, que vocês possam enxergar esse instante, que possam enxergar Deus na religião que cada um possa ter, não como aquele que veio resolver o seu problema, a sua equação. Não. Deus não é um professor particular que a qualquer religião te apresenta na hora em que você não sabe fazer o problema. Não. Ele não resolve o problema. Ele vai ver onde você não sabe a equação e te explica de novo. Mas quem tem que fazer a equação é você. Quem tem que resolver aquela conta não é Deus, somos nós.
Por isso, quando venham aqui, não venham esperando que aqui vai se resolver a sua dificuldade. Ah, eu fui lá no Centro Espírita, graças a Deus que agora a minha vida agora está na maré mansa. Não vai estar. Você veio aqui, como poderia ter ido em qualquer igreja, para saber que não vão te faltar forças, que Deus está do seu lado com espíritos amigos que te ajudam, que leis do universo fizeram você estar onde está hoje, para aprender com isto, como lições, como provas, que se você desejar este apoio, basta você pedir. Forças poderosas te sustentam nas lutas, mas faça a sua parte. Aqui, pelo menos nesta instituição, em nenhum lugar está escrito: pague o dízimo e teus problemas se resolvem. Porque não é assim que se resolve. E quem fala isso não sabe o que está falando. Coopere com tal coisa e a sua vida vai mudar e você vai ver só, você nem vai acreditar. Estão vendendo um produto que eles não têm para entregar. Tolo daquele que acredita e investe seu dinheiro, porque Jesus falava disso, que a armadilha de lobo só pega lobo. Lobos cuidando de lobos. Todos eles se mordem. Não é isto que o Evangelho nos ensina. A doutrina cristã, como Jesus falou, todo aquele que quer vir depois de mim, quer ser o meu discípulo, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. 3 coisas importantes. Renuncie a você próprio. Renunciar significa abrir mão de coisas que pareciam importantes e que não são. E o que é que não tem importância? É simples. Faça um raciocínio agora, rápido. Depois do passe hoje, você vai desencarnar. Assim que puser o pé na calçada. Simples. Hipótese. Hipótese. Não vou nem bater na madeira. Agora, se vai ser assim, o que é importante para você? Você vai saber. Ah, eu tenho um negócio para fazer amanhã. Não vai dar tempo. Perdeu o negócio. Por que não fez ontem? Ah, é porque ontem era domingo, sábado, fim de semana a gente deixou para fazer na terça. O que é importante para você? Ah, eu tenho lá umas coisas guardadas na gaveta que eu ia dar para os pobres. Não adianta agora querer dar, porque tem um caixão para cada um lá na calçada. Puxa vida, se eu vou morrer mesmo, por que eu não abracei mais a pessoa que eu amo? Por que eu não disse que eu gostava dela? Agora eu vou voltar para casa? Não, não vou voltar para casa. O homem me matou lá naquele maldito centro espírita que eu fui. A nossa vida depende tão pouco para continuar existindo, de tão poucas coisas. E quando de verdade você enfrenta isto, você sabe o que é importante e sabe o que não é importante. Talvez já não fosse mais importante você fazer o negócio. Talvez não fosse mais importante você comprar a casa ou vender a casa, mas fosse importante você ir procurar seu pai, sua mãe, pedir desculpa. Você ir procurar um coração que você feriu, pedir perdão. Talvez fosse importante procurar alguém que você abandonou e abraçar essa pessoa. É a única coisa que você vai poder fazer.
o que é importante de verdade. Se nós raciocinarmos com clareza, nós vamos ver quanto tempo nós perdemos da vida fazendo coisas inúteis, deixando as importantes para o dia do velório. E aí dizendo, puxa vida, por que eu não fiz isso antes? Fez um monte de outras besteiras, que não fazem a menor diferença. Lavou roupa, está tudo limpinho nas gavetas, organizou toda a casa, lavou os pratos, pôs tudo nas prateleiras, deixou a casa um brinco. E agora volta para ela sozinha, vazia. E descobre que as casas só têm valor quando elas estão cheias de gente. Que depois que as crianças vão embora porque se casam, todas as mansões viram túmulos. Porque elas eram muito lindas, mas enquanto tinha gente fazendo estrepolia dentro delas. Depois vira um sonho oco, em que as esperanças chegaram, passaram e tomaram outros rumos. Aprendamos que a única coisa que nunca vai acabar, e aí sim reside a verdadeira saúde, é o bem que a gente fizer. O bem que a gente fizer, este vai existir sempre na vida dos outros. Como você nunca se esqueceu daquela professora que te recebeu no primeiro dia de escola. Nunca se esqueceu como ela era. Talvez consiga se lembrar do perfume que ela tinha, que ela usava. De como ela corrigia lindamente seus garranchos. E por que essa pessoa era tão especial? Porque ela nos dava sempre o melhor que ela possuía, enquanto a gente tentava dar o melhor que a gente possuía. E as notas boas que ela nos dava, não era porque aquilo de verdade era uma obra-prima, não. Mas era porque a gente fez o melhor que a gente podia. Parabéns, excelente. Quando ela fez isso para você, ela não estava dando nota para o aluninho de calça curta, que estava sob seu olhar. Ela estava dando nota para o médico, para o engenheiro, para o professor, para a dona de casa, para a mãe de família, que você seria um dia. E foi tão importante que você nunca se esqueceu dessa pessoa. Depois vieram os outros professores, rigorosos, firmes, molengas, frouxos, com notas ou sem notas, passaram por você. E talvez você se lembre de um ou outro assim, de relance, sem lembrar que matéria que te davam. Mas aquela primeira, essa de verdade, dificilmente você vai esquecer pelo resto da sua vida. Porque ela fez a sua missão, cumpriu a sua missão. Você nunca soube se ela estava doente. Você nunca soube se ela estava com problema na casa dela. Você nunca imaginou que o marido batia nela de noite, que ele bebia. Você nunca teve noção de que ela não tinha dinheiro, o que ela ganhava com a aula que dava, para sustentar os filhos que ela também amava. Você a via só como a sua professora. Aquela que parece que resolvia todos os problemas. A sua segunda mãe. Aquela em quem você confiava. Aquele que era o seu outro pai. Que você queria sempre produzir uma boa aparência para ele. Sabe por que é assim? Porque todos os mestres verdadeiros escondem o seu sofrimento
para viverem a sua missão. Porque aprenderam que não existe nada mais importante na vida do que a missão que Deus te deu. Fazer o bem que você possa. Da maneira como você possa. Se você tem alguma dor, faça como este professor. Ajude outros doentes de tal modo que eles nem imaginem que você está pior que eles. Como nós temos honra de dizer que aqui todos vocês vão ser atendidos por alguns cancerosos, por pessoas que estão aqui trabalhando, doentes, mas que de verdade, como esses professores, esqueceram suas dores, para que vocês fossem felizes. Pessoas com problemas familiares, pessoas com filhos enfermos, pessoas sozinhas, pessoas que chegam em casa e não tem ninguém para esperá-los, pessoas que não têm mais sonhos, a não ser virem trabalhar, para que vocês sejam felizes. Lembrem disto. Isso não tem muito valor, é verdade. Mas lembre-se de quando vocês saírem daqui, vocês poderão fazer a mesma coisa. E é nisso que vai consistir a boa nova. A missão que cada um tem para concretizar a humanidade. Ajudem Deus a ajudar os outros. Obrigado, Senhor, pelas dádivas da vida, na construção do nosso indivíduo, do nosso ser integral, na construção da nossa alma, que é muito mais do que um corpo de carne, é na realidade um ser espiritual. Obrigado por termos tido condições de aqui nos apresentar, procurando renovar as nossas vibrações, aumentar as forças e recordar que todos temos uma missão na Terra, que é muito mais ampla do que acumular bens ou recursos, conquistar postos ou cargos. Muito mais nobre do que superar outros semelhantes que disputem conosco. Temos uma missão que só poderia nos ter sido atribuída pelo Criador de todas as coisas. E que infelizmente, muitas vezes todos esquecemos. Ajuda-nos, Senhor, a entender que cada um que aqui está poderá fazer a sua missão se tornar sua obra. Todos os dias, sem ser a construção de um edifício, de um arranha-céu, sem ser uma obra heróica que lhe garanta fama ou posição na admiração dos outros. Todo dia, cada um poderá edificar, tijolo a tijolo, na construção missionária
que Deus atribuiu a cada filho que criou. Obrigado por podermos meditar sobre isso. E quando entendemos este sublime compromisso, arregaçarmos mangas, fortificarmos a vontade, esquecermos os problemas e agirmos na mais honrosa de todas as tarefas, obedecermos à vontade do Criador. Obrigado, querido Mestre, por nos orientar na caminhada que nos mostre onde está esta missão, que outra coisa não é do que estarmos na terra para fazermos o bem. Missão celeste que só pode nascer do coração de Deus. Sermos bons, fazermos o bem para os outros, não depende da nossa doença, do nosso dinheiro, da nossa capacidade material. Depende do que somos. Por isso cantaremos uma vez mais. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor.